É para a gente entender como é o reino de Deus. Exatamente. Então, o que que eu quero explicar para vocês? Eu quero explicar que o Espírito Santo quer explicar. Pela graça agora, podemos viver com Cristo. Mas perceba que ele fala só os que estão em Cristo. E perceba que em outra palavra da Bíblia fala que o Senhor Jesus, o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Perceba que não é em resgate de todos. Muitos não são todos e todos não são muitos. É para dar a vida em resgate de muitos. Os muitos que estão em Cristo Jesus, ou seja, aceitaram Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, essa palavra, o que o Senhor Jesus falou para os discípulos, se encaixa naquilo que... Eu não sei, peraí, deixa eu ver aqui. Significa, junta com a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, uma palavra junta a outra. E muitas vezes a gente fica nos condenando, a gente fica nos julgando. Perceba que nós não somos nada. A luz e a glória é unicamente de Deus. Ele é o justo juiz. A gente não tem que se condenar, se julgar, se justificar. Nós devemos entregar nossa causa diante de Deus. Quando Pedro e Judas pecaram, Pedro negou Jesus e Judas traiu Jesus. Pedro ele se arrependeu de verdade. A Bíblia fala, ele chorou amargamente. Sabe aquele choro que... Acho que é um choro que a gente não tem nem lágrimas, é um choro que a alma que chora, de tão forte que é. Já Judas só teve um remorso, e ele tentou fazer justiça com as próprias mãos. Ele entregou lá o dinheiro pelo qual ele tinha vendido o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, pegou uma corda e se enforcou. Judas, ele quis a si mesmo se julgar. E nós não devemos nos julgar. Não devemos nos condenar. Porque se a gente nos condena, estamos crucificando o Senhor Jesus Cristo de novo. Que justamente sofreu a condenação para que hoje não pudéssemos sofrer a condenação. Então, se você está... Então perceba, porque a lei do Espírito de Cristo, de vida, está em Cristo Jesus. Ou seja, a lei do Espírito é uma vida reta com Deus. E uma vida reta com Deus só se consegue, uma vida feliz com Deus só se consegue através de Cristo. Que Ele, que padeceu por nós, nos livrou da lei do pecado. Vamos supor, quando uma pessoa pecava, antigamente, vamos supor, adultério, apedrejamento. É uma lei. É a lei que o pecado que ela cometeu. Ela pecou e pela lei, o pecado dela é apedrejamento. E na palavra de Deus, em Romanos mesmo, Romanos 6:23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, pelo sacrifício que nosso Senhor fez, nós fomos livres da lei do pecado e da morte também. Porque graças ao Senhor Jesus e a força de Deus, nós hoje não somos mortos. Não precisamos pagar a segunda morte. Porque o Senhor Jesus Cristo já pagou. Ele pagou a nossa condenação na terra e pagou a nossa condenação onde ia a nossa alma, para o inferno, que ia, agora não pode mais. Porque se nós estamos em Cristo Jesus, podemos ter a libertação. Mas precisamos nos arrepender de fato e de verdade. Começar a andar uma vida com Deus. Se arrependa. Confessar os nossos pecados não somente a Deus. Porque confessar a Deus é fácil. Porque Ele sempre perdoa. Mas nós temos que confessar os nossos pecados a todos. A quem foi envolvido nesse pecado também. Vamos supor, amante, amigos... E também pedir desculpa por
estarem levando essas pessoas para o caminho errado. E essa é a palavra que o Espírito Santo quis passar para vocês. Perceba, Deus ele tem cuidado de vocês. Assim como eu creio, eu quero crer e eu creio que Deus está cuidando de mim também. Ninguém é perfeito. Mas é impossível ser perfeito nesse mundo. Mas é possível buscar a perfeição diante de Deus. Quando nós nos esforçamos para andar na sua presença, nos tornamos perfeitos aos seus olhos. E é isso que agrada a Deus. Um beijo e fiquem com Deus.